Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Eu gostaria que vocês fossem até o final desse vídeo para revisar juntamente comigo como nomear os hidrocarbonetos alifáticos acíclicos, aqueles hidrocarbonetos que vocês viram em aulas passadas, hidrocarbonetos de cadeias carbônicas abertas. Pois bem, chegamos no momento da revisão. Vamos inicialmente revisar a nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos acíclicos, ou seja, hidrocarbonetos de cadeias carbônicas abertas. Procure ir até o final para fecharmos com chave de ouro o estudo dos hidrocarbonetos alifáticos acíclicos. Este bloco é o bloco da revisão. Nós estamos falando de nomenclatura sistemática, nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC. Inicialmente, nós vamos então analisar esta estrutura. Observe que esta é uma estrutura ramificada. Isso porque ela tem um total de 4 extremidades. Uma vez constituída por 4 pontas, nós temos aí um composto ramificado. Observe que esta cadeia, esta estrutura, apresenta uma cadeia carbônica aberta. Para dizer que ela é uma cadeia aberta, também chamada de acíclica, nós atribuímos a ela um prefixo alce. Isto significa dizer que a cadeia carbônica é aberta. Nota-se que entre átomos de carbonos só existem ligações simples. Isto significa dizer que trata-se de um composto saturado. Para dizer que ele é saturado, escreve-se o prefixo "an". E como estamos estudando os hidrocarbonetos, e esta estrutura só representa átomos de carbonos e hidrogênios, nós atribuímos a este composto um sufixo "o" para dizer que ele é um hidrocarboneto. Daí, este composto pertence ao grupo dos alcanos. Uma vez identificado o tipo de hidrocarboneto, no caso que é um alcano, nós podemos então fazer o estudo da cadeia principal. Nós vamos escolher a cadeia maior possível. E como é que você identifica o tamanho de uma cadeia? Basta contar o número de carbonos de uma extremidade à outra. Observe então que nós deparamos com esta sequência de carbonos maior possível. Daí então nós já identificamos a cadeia principal. Observe que essa cadeia principal tem 2 substituintes, um com um carbono e o outro com 2 carbonos. Substituinte são agrupamentos de átomos ou até mesmo átomos que estão ligados na cadeia principal. Uma vez deparado com os substituintes e identificado esses substituintes, nós vamos então numerar a cadeia carbônica. Observe que eu devo numerar de modo que os substituintes recebam a menor numeração possível. Vamos então pensar assim. Se você iniciar da extremidade da direita, 1, 2, 3. O primeiro substituinte cairá na posição 3. Analisando a partir da extremidade da esquerda. O primeiro substituinte cairá na posição, vamos ver, 1, 2, 3, 4. Como 3 é menor do que 4, neste caso, eu sou obrigado a numerar a partir da direita, uma vez que 3 é menor do que 4. Aí fica a cadeia carbônica numerada. Mas eu quero dar nome a esse substituinte. Iniciar a nomenclatura pelos substituintes. Nós devemos localizar os substituintes. Observe que um está na posição 3 e o outro está na posição 6. Nós devemos colocá-lo em ordem alfabética. Daí vamos ler. 6 etil,
3-metil. Uma vez numerado e nomeado os substituintes, nós vamos, em seguida, dar nome à cadeia principal. A cadeia principal é constituída por 9 carbonos, prefixos não. Como trata-se de um alcano e do carboneto saturado, só tem ligações simples, infixo -an. Como trata-se de um hidrocarboneto, o sufixo é o sufixo -o. Nome desse composto: 6-etil, 3-metil, nonano. Vamos então verificar esta nova estrutura. Observe que tem algo que está chamando a atenção nossa. É a dupla ligação. Nós temos uma estrutura de cadeia carbônica acíclica, aberta. Então, nós vamos atribuir o prefixo -aus. Como eu tenho uma dupla, o infixo que caracteriza a dupla é infixo -en. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é o sufixo -o. Este hidrocarboneto pertence ao grupo dos alcenos. Mas vamos observar bem que esse alceno ele tem uma dupla. Para fazer a escolha da cadeia principal, esta cadeia principal deverá conter esta dupla ligação e ser a maior possível. Daí, nós temos a nossa cadeia principal. E preso a esta cadeia principal, nós temos um substituinte. Então, nós vamos identificar se existe ou não substituinte. Nós temos um único substituinte. O substituinte é o substituinte etil. Logo em seguida, nós devemos numerar a cadeia principal de modo que a insaturação receba o menor número possível. Observe que, em se tratando de alcanos, eu numero olhando primeiro para o substituinte, mas em se tratando de compostos insaturados, eu devo dar preferência à insaturação. Daí, como esta insaturação está mais próxima da extremidade da direita, eu sou obrigado a numerar este composto da direita para a esquerda. Uma vez numerado a cadeia carbônica, nós vamos então localizar e nomear o substituinte em ordem alfabética. Só tem um substituinte. E esse substituinte está na posição de número 4. E ele é o etil. Então, ler-se 4-etil. Vamos dar o nome à cadeia principal. Já temos a cadeia numerada. Nós devemos, então, dar nome à cadeia principal, informando a posição da dupla. A minha cadeia principal, ela é constituída por 8 carbonos. O prefixo que designa 8 é oct. Tem uma dupla. A dupla está na posição de número 3, entre o carbono 3 e o carbono 4. Daí, devemos dar preferência à menor numeração possível. Então, ler-se que no carbono 3 eu tenho uma dupla. E a dupla é representada pelo infixo -en. Então, ler-se 3-en. Como trata-se de hidrocarboneto, o sufixo é o sufixo -o. Nome deste composto: 4-etil-oct, 3-en. Vamos então a esta estrutura. Observe que essa estrutura tem uma tripla ligação, tem uma insaturação. É um composto de cadeia carbônica aberta. Então, vamos atribuir a este composto o prefixo -aus. Como tem uma tripla, o infixo que designa a tripla é o infixo -in. Como é um hidrocarboneto, todos os hidrocarbonetos têm o sufixo -o. Logo, esta estrutura pertence ao grupo dos hidrocarbonetos alcinos. Uma vez identificado o grupo, nós vamos identificar a cadeia principal. A cadeia principal deverá ser a mais longa, contendo a insaturação, contendo a tripla. Nota-se que eu tenho aqui a minha cadeia principal com a tripla e preso à cadeia principal nós temos um substituinte com 2 carbonos. Vamos então identificar esse substituinte. Esse substituinte está localizado em um determinado carbono. Uma vez que você identificou a cadeia principal e identificado o substituinte, nós vamos numerar a cadeia principal.
E a numeração deverá dar preferência à insaturação. Observe que a insaturação está mais próxima da extremidade da esquerda. Daí eu devo iniciar a numeração da esquerda para a direita. Observe que eu tenho uma insaturação, que é uma tripla, entre o carbono 3 e o carbono de número 4. Nós já sabemos que devemos dar preferência à menor numeração possível. Uma vez identificado a posição da tripla, nós vamos iniciar a nomenclatura deste composto pelo substituinte. Nós devemos informar a localização e o nome desse substituinte. Se tiver mais de um substituinte diferente, nós devemos escrever em ordem alfabética. Daí fica que no carbono 5 eu tenho um etil. A minha cadeia principal, ela é constituída por 8 carbonos. O prefixo que designa 8 é o prefixo oct, que nós devemos, então, atribuir esse prefixo para dizer que eu tenho 8 carbonos. Como eu tenho uma tripla, e essa tripla está no carbono de número 3, eu devo informar a posição da tripla seguido do infixo que caracteriza a tripla. Logo, no carbono 3, eu tenho uma tripla, eu tenho 3-in. Como trata-se de um hidrocarboneto, a terminação é a terminação O. É o sufixo dos hidrocarbonetos. Nome deste composto: 5-etil, octa, 3-ino. E para concluir o estudo da nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos, acíclicos, nós vamos então ver esse outro exemplo. Nota-se que eu tenho aqui uma insaturação, que é uma dupla, eu tenho outra insaturação, que é uma tripla. Inicialmente, nós identificamos essa cadeia como sendo uma cadeia acíclica, então vamos atribuir o prefixo aus para dizer que a cadeia carbônica é uma cadeia aberta. Eu tenho dupla e tenho tripla. A dupla é designado pelo infixo em. A tripla é designado pelo infixo in. No alfabeto, o en vem primeiro que o in. Então, nós temos en, in, para dizer que eu tenho uma dupla e uma tripla. Como trata-se de um hidrocarboneto, o sufixo é o sufixo O. Logo, este hidrocarboneto pertence ao grupo dos alceninos. Nós devemos identificar a cadeia principal. E a cadeia principal deverá conter a dupla e a tripla, sendo ela a maior possível. Uma vez identificada a cadeia principal, o que está preso à cadeia principal é denominado de substituinte. Então, nós vamos identificar o substituinte. Esse substituinte ele tem 2 carbonos. É o substituinte etil. Muito bem. Nós vamos agora numerar a cadeia principal. Se nós formos numerar a partir da direita, esse será o carbono de número 2. Se nós formos numerar a partir da esquerda, esse carbono será o carbono de número 3. Daí, eu devo iniciar a numeração neste composto, da direita para a esquerda, de modo que a dupla, que está na posição 2, receba o menor número do que a tripla, que está na posição 3. Daí, nós devemos numerar assim. Esta cadeia carbônica, ela é constituída por 8 carbonos, contendo uma dupla na posição 2 e uma tripla na posição 5. Então, eu devo dar nome e a localização dos substituintes. Como eu só tenho um substituinte, eu sei que ele está ligado no carbono de número 4. Então, ler-se 4-etil. A cadeia principal tem 8 carbonos, oct. Logo, atribui-se o prefixo oct. Eu tenho a dupla e a tripla. Primeiro a dupla, porque o en vem antes do in. A dupla está no carbono de número 2, ler-se 2-en. E a tripla está no carbono 5, então ler-se 5-in. Como é um hidrocarboneto, o sufixo é o sufixo O. Com isso, nós temos o composto 4-etil, octa, 2-en, 5-in. Espero que esta revisão tenha contribuído para o seu aprendizado. Não se esqueça de clicar no sininho, que é para ser comunicado
de um próximo vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.